Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, para nós darmos continuidade aqui ao nosso estudo do livro do Apocalipse, né? Onde nós estamos abordando aqui a respeito do reino milenar. E hoje é a nossa parte 40, né, do nosso estudo. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, né, assista desde o primeiro, né? Vá ali para o nosso canal ali no YouTube, né, onde você pode assistir o vídeo de uma maneira mais acelerada, né, para ser mais rápido também para você, que é super importante, tá? Você ter a plena compreensão de tudo que nós estamos estudando, né, desde o princípio, porque às vezes você pega exemplo, qualquer mensagem que você pegar do meio, qualquer uma, e não entender as restantes, você não vai ter a plena compreensão de tudo, todo o ensinamento da palavra, né, de todo o plano, né, de Deus, né? Então é muito importante nós estudarmos por completo para não ficar nada, né, pelo caminho. No estudo passado, nós estávamos falando a respeito das características do reino milenar, e a última característica que nós falamos foi a respeito da prosperidade econômica, né? E hoje nós vamos terminar essa parte das características, né? Hoje acho que falta 6 características aqui, vamos ver para a gente fazer mais rápido hoje, para a gente já poder finalizar essa parte, tá bom? Hoje, uma boa noite a todos, né? Desde já, no final do nosso estudo aqui hoje, a gente vai estar fazendo uma oração aqui no final e também vou estar me dirigindo a cada um de vocês, tá? Deus abençoe cada um que já está aqui com a gente e aqueles que ainda vão chegar. Gente, ó, vamos lá. A nossa próxima característica aqui do reino milenar é a respeito do aumento da luz, né? Eu quero ler com você uma palavra que está lá em Isaías no capítulo 4. Ó, Isaías capítulo 4. Lá no versículo 2, olha o subtítulo que tem aí se a sua Bíblia for atualizada. Ó. O reinado do renovo do Senhor. Olha isso. Olha como que é importante a gente ter essa compreensão e entender o que é a igreja. A igreja de Cristo não é o reinado do Senhor Jesus. Uma coisa é a era da igreja, a qual nós estamos vivendo. A era da igreja vai terminar no arrebatamento, né? Como nós já estudamos isso. E depois dos 7 anos da grande tribulação, vai haver o reinado do renovo do Senhor, né? Onde o Senhor Jesus ele vai voltar e ele vai reinar nessa terra aqui durante 1000 anos. Onde você pode ver isso lá, o começo, né? Lá em Apocalipse no capítulo 20, que nós já lemos lá, depois a gente vai retornar para lá, e em todas as promessas, né, que acho que esse daqui já é o 4º estudo, né, que a gente está falando a respeito do reino milenar, e nós estamos vendo aqui muitas passagens na Bíblia que falam a esse respeito, e tantas outras passagens também que eu não li com vocês, mas eu estou citando, né, como eu vou citar algumas aqui hoje também, sem abrir ela lá com você, tá? Ó, Isaías capítulo 4, versículo 2 diz assim, ó: naquele dia, o renovo do Senhor, que é um dos nomes do Senhor Jesus, no milênio, será a beleza, será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Olha isso. O fruto da terra vai ser de orgulho e adorno. Você vai ver que daqui a pouco, que a Bíblia vai falar sobre o aumento de luz. O aumento de luz vai ter uma ação direta também a respeito da produtividade da terra, né? Que nós falamos aqui, acho que 1 ou 2 estudos atrás, né? Que lá em Romanos capítulo 8, onde toda a criação de Deus está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, né? Eu expliquei isso com você, acho que uns 2 estudos atrás. Versículo 3, ó. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, né? Todos aqueles que o Senhor Deus vai separar para os israelitas, né, para entrarem no reino com o Senhor Jesus. Lembrando que no estudo passado, se você não estudou, nós vimos a respeito da reprodução dos povos vivos, tá? Nós vimos a respeito da promessa dos israelitas de carne e osso que entrarão vivos no milênio, e a respeito também dos gentios que vão sobrar de todos aqueles povos que virão contra Jerusalém. Eu mostrei isso para você na Bíblia no estudo passado, tá? É bom você ter essa plena compreensão. Vamos lá, ó. Versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela. Olha isso, gente. A culpa do sangue de quem? Do Senhor Jesus que foi derramado naquela terra.
Quando o Senhor os purificar, os lavar, isso vai acontecer na volta de Jesus, quando Israel, na metade da grande tribulação, começará a ser perseguido pelo anticristo. E no final da grande tribulação, Israel vai começar a clamar pelo Senhor Jesus. Eles se converterão a Cristo. E ali o Senhor virá e o Senhor vai limpar toda a imundícia e toda a culpa do sangue de Cristo, que infelizmente ainda está sobre aquela terra, ainda está sobre aquele povo, né? Aí diz assim, ó, vamos ler de novo do início, verso 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Verso 5. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel em um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Olha isso, gente. Deixa eu só voltar com você no versículo 5. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante à noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel em um pavilhão. Aqui fala a respeito do aumento da glória do Senhor, aumento da luz do Senhor sobre Israel, uma nuvem de dia e, como diz aqui, e resplendor de fogo chamejante de noite. A glória do Deus Pai vai se revelar de dia e à noite sobre todos nós. Sobre toda a igreja de Cristo hoje, que terá um corpo de glória, nós veremos isso mais para frente, e sobre todo o Israel, e sobre todos os povos da terra, né? O Senhor mandará, como está escrito aqui, e uma nuvem de dia, e fumaça, e resplendor de fogo chamejante à noite. Aonde o Senhor Deus, pelo poder dele, vai enviar o seu fogo glorioso, não é um fogo que vai consumir, que vai queimar e que vai destruir, não. É a luz do Senhor, é o calor de Deus que vai resplandecer sobre toda essa terra, né? Um dos mistérios como o Senhor vai fazer sobre todos nós no milênio, no reino dele, né? Ainda a esse respeito, eu quero ler com você uma palavra, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, lá no versículo 26. Olha isso. Lembrando que esse tópico aqui é o aumento da luz, tá? Ó, Isaías capítulo 30, versículo 26. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Olha isso, gente. O dia do Senhor, o reino milenar do Senhor, como você pode ver todo esse capítulo aqui, né? Onde no versículo 18 fala promessas consoladoras para Sião. Né? A Bíblia diz aqui, versículo 26, a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Olha isso. Aí alguém pode pensar, mas se a luz do sol for 7 vezes mais forte, vai matar todo mundo de jeito nenhum. O sol não vai ter o poder que ele tem hoje para queimar, não vai ter esse poder. Pelo contrário, quando a Bíblia diz que a luz da lua vai ser como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, isso diz respeito, gente, à produtividade, isso diz respeito à bênção de Deus. Eu li com vocês lá em Romanos capítulo 8, que toda a criação de Deus está esperando a revelação dos filhos de Deus. Ela está esperando isso, a criação está esperando também a volta do Senhor Jesus, porque o universo hoje está muito longe de toda a glória, de todo o seu potencial. O universo está longe do potencial, mas todo o potencial dessa terra e também do universo vai ser restaurado, como o Senhor fez lá no início, há bilhões de anos atrás. Todo o universo vai ser restaurado, inclusive essa terra. A luz da lua vai ser como o sol, e a luz do sol 7 vezes maior. Mas não vai ser com a intensidade para matar ninguém. Diz respeito à força, diz respeito à potência, a abençoar, a transformar, a trazer vida sobre essa terra. E também essa é uma das causas também, né?
que aonde vai haver tanta prosperidade, tanta produtividade em toda a terra, né? Os homens vão trabalhar, como nós vimos no estudo passado, mas não vai ser com labor, não vai ser com fadiga, porque a terra vai produzir abundantemente, né? Porque haverá um pleno aumento de luz, isso representa um aumento de vida, de produtividade, né? Plena e completa, né? Ainda falando a esse respeito, ó, Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Eu vou ver com você versículo 19 e 20. Olha isso. Isaías 60, verso 19 e 20 diz assim, ó. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Olha isso, gente. Aí só para não ficar nenhuma confusão na tua cabeça. Às vezes alguém fala, eu acabei de ler com você Isaías 30, né? Que a luz da lua vai ser como a do sol e a do céu 7 vezes maior. Aí a Bíblia fala aqui, ó, versículo 19, nunca mais te será o sol por luz. Aí alguém fala, mas como que Deus falou que o sol vai aumentar e agora o sol nunca mais vai ser luz? O sol vai aumentar 7 vezes e a lua vai aumentar com a força do sol para abençoar a terra, a criação, toda a terra e toda a criação. Agora essa promessa aqui de luz aqui é para as pessoas, para Israel e para também os gentios. Mas isso aqui é uma promessa de luz, de glória para o povo de Deus, para Israel, as pessoas de carne e osso que estarão no reino milenar. Diferente das pessoas com corpos glorificados, que todos nós temos a chance de estarmos no reino de Deus com corpo de glória, né? Então vamos ler o versículo 19 agora de novo, e o 20, ó. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua. O que é algo perpétuo? É algo que tem início, mas não tem fim, tá? Tudo que é perpétuo é início e não tem fim. Diferente de sempre eterno, né? Sempre eterno é algo que sempre existiu, né? Algo que não tem, só Deus é sempre eterno, né? Porque Deus não teve início e ele não terá fim. Então ele fala, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Verso 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Isso aqui é uma promessa para Israel. O Senhor será a luz daquele povo para sempre. Eles nunca mais vão depender do sol para iluminá-los e nem da lua. O Senhor vai fazer com que haja um aumento da lua e do sol para a produtividade na terra. Mas essa promessa de aumento de luz aqui é o Senhor sendo a própria luz daquele povo. Todos nós no reino milenário para sempre, nós nunca mais vamos precisar de sol, né? Porque o próprio Deus vai ser o nosso sol. Também como tem uma promessa a esse respeito lá no livro de Apocalipse, né? E o próprio Deus será o nosso sol eternamente. Eu vou ler com você a última a esse respeito, ó, Zacarias capítulo 2, lá no versículo 5. Zacarias capítulo 2, lá no versículo 5 diz assim, ó. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha isso. Aí aqui você lendo todo o contexto, né? Lembrando que todos esses capítulos que eu li com você aqui falam a respeito do reino do Senhor. Aqui Deus falando, né? Pois eu serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Todas essas promessas que eu li aqui com você é a respeito do aumento da luz, o aumento da glória de Deus, o aumento da luz do sol, da luz da lua, da produtividade, a criação, né, na sua plena potência como Deus ele quer, produzindo tudo abundantemente. Lembrando que toda a criação perdeu a força dela, né, quando Adão pecou, né? Quando Adão pecou ali a criação perdeu toda a potência dela. Toda a criação de Deus hoje, ela funciona com o mínimo do mínimo da força que ela tem. Mas toda a força dela vai estar no máximo da sua plenitude no reino milenar do Senhor Jesus. Igreja, vamos ler uma palavra, aí mesmo, pertinho de onde você está aí, ó. Sofonias, capítulo 3.
Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Sofonias, capítulo 3, voltando um pouco, né? Acho que 2 ou 3 páginas de onde você está aí. Sofonias, capítulo 3, lá no versículo 9. Ó, olha isso. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Esse próximo tópico aqui tem essa promessa aqui: darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Essa palavra que darei lábios puros a todos os povos da terra, todos eles, e todos vão servir a Deus de comum acordo. Isso aqui diz respeito, igreja, a uma única língua. Haverá uma única linguagem, uma única língua, como era para ter sido desde o início, né? Houve a queda do homem ali, os homens se ajuntaram ali naquela cidade de Babel, quiseram construir uma torre para afrontar a Deus, e o Senhor colocou confusão entre eles, colocou vários idiomas ali onde as pessoas não se entendiam mais, né? E a Bíblia diz que ali eles foram espalhados por toda a terra. Mas no reino milenar, tudo isso vai acabar, vai haver uma única língua. Todos andarão de comum acordo para adorarem o Rei, para adorarem ao Senhor, tá? Então esse segundo tópico de hoje aqui é uma língua unificada, uma única língua. E depois você pode continuar lendo aqui também em Sofonias, tá? Todas as promessas que o Senhor tem, desde o versículo 8 aqui até o versículo 20, que fala a respeito do reino milenar, tá? Todas elas. Então haverá uma única língua, não haverá mais confusão. Não haverá mais confusão, como teve que haver desde ali da Torre de Babel, como nós já explicamos isso aqui há alguns estudos atrás, né? Então haverá uma única só língua. Vamos para o próximo tópico aqui, que vai ser a presença do Deus Pai Todo-Poderoso no reino milenar. Todos terão e verão a glória do Deus Pai, né, no reino milenar. Eu quero ler com você uma palavra a esse respeito, que está lá em Ezequiel, né? Que é onde vai ser a presença de Deus manifesta no nosso meio, né? Ezequiel capítulo 37, ó. Ezequiel capítulo 37, a presença de Deus, uma promessa da presença do Deus Pai no meio do povo dele. Muito mais intensa do que como ele habitava com Israel no Antigo Testamento, né? Mas muito maior, né? Ó, Ezequiel 37, versículo 27 e 28. Depois você pode ler todo esse capítulo, tá? Ó, versículo 27 e 28 diz assim, ó. Preste bem atenção. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Mais uma vez lembrando, eu não vou ler tudo com você, você pode ler a partir do versículo 15, né? Fala sobre a reunião de Judá e Israel. Todos esses versículos, do versículo 15 até o 28, é onde o Senhor Deus ele fala que ele vai habitar com o povo dele, aqui é o Deus Pai falando. Onde Deus ele vai habitar com o povo dele, o tabernáculo dele vai estar para sempre no meio de Israel. Todas as nações gentílicas, né, que virão contra Israel, povos que o Senhor vai deixar sobreviver, como nós vimos no estudo passado, no final da grande tribulação, todas essas nações verão que Deus é com o povo de Israel, que Deus é com eles. E Deus vai fazer o próprio tabernáculo dele, vai habitar conosco ali, aonde o centro da cidade santa vai ser ali em Jerusalém, onde o Senhor Jesus vai estar, e aonde toda a igreja de Cristo em corpos de glória estaremos com ele também, para reinarmos com ele a partir de Jerusalém e sobre toda a terra, né? Então aqui é uma promessa da presença de Deus junto do povo dele. E ainda falando a esse respeito, ó, Zacarias, vamos lá comigo, Zacarias, capítulo 2, e também no versículo 2, ó, Zacarias 2, capítulo 2, diz assim, ó, diz assim, então perguntarei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual
o seu cumprimento. Isso, é isso mesmo. Ó. Vamos ler a partir do versículo 1, tá? Desculpa, vamos ler a partir do versículo 1. Zacarias 2, a partir do verso 1. Diz assim, ó. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais? E ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse, corre e fala a este jovem Jerusalém, será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória, né? Aqui eu acabei de ler essa promessa com você aqui, com um momento de luz, né? Que o Senhor vai ser como um fogo no meio do povo dele. E aqui o anjo saindo para medir a Jerusalém, aqui nesse tempo do reino milenar, aonde o Senhor Deus fala que o anjo foi medir porque o próprio Deus estará no meio de nós. O próprio Deus estará no meio deles ali em Jerusalém, a presença de Deus ali com todo o povo dele, né? E também, lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3, Deus ele também faz essa promessa, tá? Onde a presença dele vai estar manifesta com todos nós ali. Gente, vamos para outro tópico aqui, ó. Haverá, gente, uma única adoração. A adoração, ela vai ser única, ela vai ser unificada. Todos adorarão ao Cordeiro. A esse respeito aqui tem várias passagens, eu vou ler acho que 2 ou 3 só com vocês, ó. Isaías capítulo 45, vamos lá comigo. Isaías capítulo 45, lá no versículo 23. Isaías 45, versículo 23. Uma única adoração, né? Verso 23 diz assim, ó. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e da minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua, igreja. Olha isso. Isso aqui é uma promessa de uma única adoração, como o subtítulo aqui do versículo 19 é o Senhor e os ídolos, né? Então, todos os ídolos serão destruídos, haverá uma única adoração. Todos, os gentios, os israelitas e a igreja com corpo de glorificado, corpos de glória, todos adorarão somente ao Cordeiro, né? Absolutamente a ele. Ainda, Isaías 52, lá no versículo 1, Isaías 52, versículo 1 diz assim, ó. Desperta, desperta e reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Olha isso. Depois você pode continuar lendo, tá? Desperta, ó Sião, desperta, ó Jerusalém, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Nunca mais haverá um incircunciso. Incircunciso quer dizer que adora outros deuses, que não tem aliança com Deus. Quer dizer, todos terão aliança com Deus. Nunca mais entrará imundo. Aqui fala a respeito de idolatria, né? Aqui fala a respeito de uma única adoração, que todos adorarão ao Senhor plenamente, né? E, igreja, o capítulo 7, aliás, o versículo 7 também fala a esse respeito, né? Olha o versículo 7. Mesmo Isaías 52, verso 7, ó. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui é mais uma promessa de uma única adoração. Todos ali, a igreja de Cristo em corpo de glória, todos anunciarão a salvação do Senhor.
O teu Deus reina, né? Será um louvor único ao Senhor Jesus como Rei sobre toda a terra e sobre todos os povos. Também no versículo 10, também fala esse respeito, ó. Verso 10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Olha isso. Todas as nações da terra verão a salvação do nosso Deus. Aí se você ler todo esse capítulo aqui, você vai ver que a Bíblia fala aqui também, que eu li isso aqui com vocês, né? Isso aqui é no finalzinho aqui isso aqui é no finalzinho da grande tribulação, o Senhor Jesus vindo para destruir, né, a grande Babilônia, destruir com ela, destruir com toda a adoração dos ídolos, como você pode ler todo o contexto se você ler aqui depois. E nesses 3 versículos aqui, a Bíblia afirmando uma única adoração ao Senhor, né, onde toda a adoração dos ídolos vai ser destruída. Eu vou ler a última com você aqui, ó, Isaías 66, versículo 17. Isaías 66, verso 17. Vamos lá, até o 23. Ó o verso 17. Diz assim, ó. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Igreja, olha isso. Com o intuito aqui não é fazer uma pregação sobre todo esse contexto aqui. Mas o Senhor Deus, ele vai enviar povos, como eu falei para vocês, né? Aonde o evangelho de Cristo ele vai ser anunciado em toda a terra, vai terminar essa promessa na grande tribulação. O Senhor vai enviar os 144.000, as 2 testemunhas e depois um anjo para pregar o evangelho eterno, como nós vimos aqui no estudo atrás, né? E ali o Senhor vai enviar até mesmo pessoas que nunca ouviram falar dele, o Senhor Deus vai enviar povos para chamá-las, né? Aqui fala sobre toda a destruição, como eu li com vocês aqui, né? Aqueles que comem carne de porco, de rato, aqui fala sobre a idolatria, sobre a imundície, né? Toda ela vai ser destruída, todas as nações ouvirão a glória do Senhor, né? Versículo 20. Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor sobre cavalos, em liteiras, e sobre mulas, e dromedários, ao meu santo monte, e Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares, em vasos puros à casa do Senhor. O próprio Israel naquele tempo, igreja, vai ajuntar todas as nações de todo lugar da terra, né? Trará todos os povos para virem adorar o Senhor Jesus quando ele pisar aqui. Versículo 21. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Olha isso, gente. Assim como novos céus e uma nova terra, Deus, ele falou aqui, ó, versículo 21, também deles tomarei alguns para sacerdotes e outros levitas, diz o Senhor. Na época do reino milenar, a adoração ao Senhor vai ser restaurada como não era no Antigo Testamento.
Eu li para vocês aqui já no estudo passado que de ano em ano todas as famílias da terra subirão para adorarem ao rei. Tá lá em Zacarias, acho que é capítulo 14, né? Acho que é do versículo 11 em diante, se eu não me engano. Mas Zacarias, leia Zacarias capítulo 14 todo. Ali de ano em ano todas as famílias da terra subirão. O povo de Israel ficará ali em Israel e o Senhor Jesus ali em Jerusalém e toda a igreja de Cristo em corpos glorificados, adorando e servindo a Deus durante toda a terra. E o Senhor tomará de pessoas aqui para serem levitas e sacerdotes diante dele, né? A adoração será restaurada ao Senhor Jesus Cristo, né? E assim como ele disse, ao versículo 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Igreja, olha isso. Olha isso. As festas, como era do Antigo Testamento, elas serão restauradas. Serão restauradas. O povo de Israel vai servir a Deus, vai servir ao Senhor Jesus Cristo, como era para eles servirem no Antigo Testamento. As festas da lua nova, festa da colheita, festa dos tabernáculos, né? Todas as festas que eu não vou entrar nisso com você. Nesse estudo a gente não vai observar isso, tá? Só vou falar sobre isso aqui por cima. Eu não vou falar com você o que era a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, a festa das trombetas, né? Eu não vou analisar isso com você, lembrando que o nosso estudo aqui é um resumo do resumo do resumo, tá? Que para estudar o livro do Apocalipse são cerca de 500 tópicos, tá, gente? 500 tópicos. Então, o nosso estudo aqui ele é resumido para que você tenha uma boa já compreensão. E se você quiser desenvolver mais a esse respeito, compre, tem boas bíblias de estudo, tem ótimos livros que falam sobre escatologia, que falam sobre o reino milenar também, que você pode comprar em livraria ou pode comprar pela internet, tá? Tem excelentes livros que você pode comprar para você se aprofundar a esse respeito, tá? Então a gente vai ficar aqui, não vou me aprofundar nisso com você, mas as festas serão restauradas, os povos estarão ali, né? E o próprio Deus estará no meio deles e haverá uma única adoração, né? Ainda esse respeito, eu não vou abrir lá com você, ó. Mas aonde mais fala sobre adoração, uma única adoração ao Rei, ao Cordeiro? Zacarias, capítulo 13, versículo 2. Zacarias, capítulo 14, verso 16. Zacarias, capítulo 8, verso 23. Zacarias, capítulo 9, versículo 7. Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Malaquias, capítulo 1, versículo 11. E Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 até o versículo 14. Todas essas promessas aqui falam a respeito de uma única adoração, onde todos os povos adorarão diante do Senhor, né? Igreja, vamos lá, ó. Vamos para a penúltima aqui, né? Para a gente finalizar esse respeito, ó. Há algumas promessas sobre a plenitude do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vai ser derramado plenamente, sem detença alguma, no reino milenar. Todos receberão plenamente do Espírito Santo, né? Eu quero ler algumas passagens com você a esse respeito, ó. Isaías, capítulo 32, versículos 13 ao 15. Isaías 32, versículos 13 ao 15, né? Diz assim, ó, 32, versos 13 ao 15, ó. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Ainda diz, versículo 15, até que, ó, todos os versículos 13 ao 14, tá falando a respeito da perseguição que o anticristo vai fazer, tá? Na grande tribulação.
falando sobre o sofrimento de Israel, como nós vimos, que Deus vai esconder Israel no deserto, o dragão vai perseguir a mulher, lembra que nós vimos isso, né? Então esses versículos 13 ao 14 falam sobre o sofrimento, angústias, não haverá trabalho, os povos, Israel vai ter que se esconder e tudo mais. Agora a promessa de plenitude do Espírito Santo, versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar. Olha isso. E o pomar será tido por bosque. Igreja, olha isso. Até que se derrame sobre nós o Espírito do alto e o deserto se tornará em pomar. Isso aqui é uma promessa da plenitude do Espírito Santo. Plenitude vai ser derramada sobre Israel e sobre toda essa terra. O Espírito Santo vai ser derramado de uma forma que essa terra vai ganhar vida, como toda a terra vai ser como um grande jardim do Éden, né? Onde haverá um pleno derramamento do Espírito Santo sobre vidas e sobre toda essa terra. Ainda falando a esse respeito, Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41 tem um subtítulo que diz assim, ó, Deus suscita um Redentor. Versículo 1 diz assim, ó, calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleitemos juntos. É isso mesmo, ó. Deixa eu ler novamente. Isaías, capítulo 41, versículo 1. Vamos ler. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se, então falem, cheguemo-nos e pleitemo-nos juntos. Aí fala, quem suscitou do Oriente aqueles cujos passos segue a vitória, e quem faz que as nações se lhe submetam, e que ele calque aos pés os reis, e com a sua espada os transforme em pó, que é o que Jesus vai fazer quando ele pisar aqui. E com o seu arco em palha que o vento arrebata. Aí se você continuar lendo tudo, a Bíblia fala que Deus vai suscitar um Redentor. Mas o que pega para nós aqui é só o início do versículo 1. Ó. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Aqui vai ser quando o Senhor Jesus vier, como o Senhor trazendo o Redentor aqui, destruindo, quebrando o arco do inimigo, do anticristo, destruindo todo o mal, ali todos os povos renovarão as suas forças, todos eles. Mas vai muito além, né, por causa da plenitude do Espírito Santo. E ainda, Isaías capítulo 44, lá no versículo 3, o Senhor é o único Deus, né? Olha o versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Igreja, olha isso. Se você ler todo o contexto, o Senhor falando para Israel, que ele vai derramar, como diz aqui, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, aqui fala sobre o Espírito Santo. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mais uma promessa de derramamento pleno do Espírito Santo sobre todos os descendentes de Israel, sobre todo o povo do Senhor que vai estar naquela época, né? Nesse tempo que já está próximo de nós. Acho que eu vou ler só mais uma a esse respeito. Isaías 59, dos versículos 19 até o 21. Isaías 59, versículo 19, diz assim, ó, até o 21. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que sobre ti e as minhas
que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Olha isso. Igreja, esses 3 versículos que eu li aqui com você é quando o Redentor vier para Israel. O Redentor é Jesus. Ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a terra. Deus ele fez 4 promessas, por causa de Deus ele fez 4 alianças, né? A aliança davídica com o povo de Israel, a aliança palestina, que é a aliança da posse da terra, e um dos motivos para haver o reino milenar aqui na terra é a nova aliança. A nova aliança, ela envolve o pleno derramamento do Espírito Santo. Pleno derramamento do Espírito Santo. E uma dessas promessas da nova aliança, ela está aqui, ó, versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Quando fala eles, é com Israel. Diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, né? Falando sobre ali a posteridade durante 1000 anos, Israel vai ficar se reproduzindo, né? Nem de seus filhos sobre os seus filhos, finalzinho, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Para sempre vai ser derramado sobre o povo de Israel durante 1000 anos, e depois vai ter o estado milenar, ele vai para todo sempre, só que aí dali vamos sair dessa terra para os tempos eternos, né? Esse versículo 21 fala sobre a promessa do derramamento pleno do Espírito Santo. Agora, ainda tem a esse respeito, que eu não vou abrir lá com vocês, ó, ainda tem esse respeito, Isaías 61, versículo 1, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, Ezequiel 37, versículo 14. Ezequiel 39, verso 29. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E também Ezequiel, capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 20. Todas essas são promessas do reino milenar. 1000 anos onde o Senhor Jesus vai estar aqui e o Espírito dele vai ser derramado plenamente. Gente, eu vou ler com você a última característica do reino milenar, tá? Aonde vai haver uma perpetuidade do reino milenar. Algo perpétuo é algo que tem começo, mas não tem fim. O reino milenar vai durar para sempre. Vai começar no final da grande tribulação e ele vai se estender para sempre nos tempos eternos. Depois de 1000 anos aqui na terra, como você pode ler, eu vou voltar lá com você depois, mas você pode ler Apocalipse capítulo 20, depois de 1000 anos vai haver o juízo eterno para todos os condenados, e nós seremos tirados dessa terra e levados para os tempos eternos com o Senhor, que a gente vai observar isso depois. Então eu vou ler aqui com você algumas promessas que falam sobre que o reino eterno vai ser para sempre, né? A perpetuidade do reino milenar. Abra lá comigo, ó. Joel capítulo 3. Deixa eu ver onde está aqui. Joel capítulo 3, lá no versículo 20. Vamos ver aqui. Joel capítulo 3 fala sobre a perpetuidade do reino milenar, né, que será para sempre. Ó, fala sobre a restauração de Israel, né, no reino de Cristo. Versículo 20. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Olha isso. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Mais uma promessa que Deus vai habitar em Sião, e a Bíblia fala que Israel habitará com Judá, habitará com o Senhor para sempre. Depois dos 1000 anos aqui, o Senhor vai pegar todo o povo de Israel e vai levar com ele para a eternidade. A igreja, já com o corpo glorificado, transformado, cheio de glória, subiremos também com ele para sempre, né? O estado milenar não vai ser apenas de 1 ano, vai ser para todo, não vai ser apenas de 1000 anos, vai ser para todos sempre. Ainda, livro de Amós, deixa eu ver se eu acho que faço, livro de Amós, capítulo 9, Amós, capítulo 9, vamos ver aqui onde está. Amós, capítulo 9, lá no versículo 15, né?
Amós capítulo 9, versículo 15. Diz assim, ó. Aí o versículo 11, né? A restauração da Israel espiritual, né? Onde o Senhor vai restaurar todo Israel para servir e amar Jesus e Deus Pai para sempre, né? Agora olha o verso 15. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Aqui você pode ler todo o contexto, né? Aonde, olha o versículo 11, ó, mais uma vez, aquele dia fala a respeito do reino milenar de Cristo. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Aqui, essa palavra aqui é a aliança que Deus fez com Davi, que dele seria levantado um rei que reinaria para sempre. O próprio rei Davi vai estar aqui no reino milenar. É que nesse estudo, gente, eu pulei muitas coisas aqui com vocês, tá? Senão ele ia se estender demais. Mas o próprio rei Davi, ele vai reinar com o Senhor Jesus aqui nessa terra durante 1000 anos. O rei Davi vai ser trazido para essa terra que, novamente, irmão, tem tanta coisa que eu não li com vocês. São 500 tópicos, para você ter uma ideia. 500. Tantas coisas eu não li com você nesse estudo. O rei Davi, ele vai estar aqui. Imagina você, gente. Imagina isso. Né? Quem não crê, problema de quem não crê. Mas a Bíblia garante isso. Imagina isso hoje, você que pode ser a noiva de Cristo, ser salvo hoje. Você voltar aqui com Cristo, andar com Jesus, que vai ser algo, meu Deus do céu, num corpo glorificado. Você vai ser tirado desse tabernáculo caído aí, essa carne, esse corpo de carne e osso que a gente vai ser tirado, a gente vai receber um corpo glorificado que nunca mais vai se corromper, não vai ter tentação, não vai ter fraqueza, não vai ter sujeira, não vai ter imundície nenhuma. Nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar isso para você mais para frente. Receberemos um corpo de glória, veremos a Cristo, e imagina isso, você hoje aí, você vai ver Davi. Você vai andar com o rei Davi. Você vai ver o rei Davi, o Senhor, restaurando Davi nessa terra para cumprir a promessa que fez a ele. A aliança davídica, né? Que é a aliança de um reino eterno que Deus fez para Davi. Que da posteridade de Davi, o Senhor nunca deixaria se acabar. E que dele teria um rei eterno, que é o Senhor Jesus. A igreja, imagina isso. Imagina você andar com Abraão aqui na terra, você andar com Davi, né? Você conhecer o próprio Senhor Jesus e, meu Deus do céu, tudo isso é dado para nós, para quem quiser. Tudo isso é dado para quem quiser, né? Por isso que a gente precisa compreender, olha a importância da gente fortalecer a nossa esperança, né? Olha a importância da gente se fortalecer e nos enchermos de esperança. Ezequiel, capítulo 37, fala sobre a perpetuidade do reino milenar. Vamos lá, Ezequiel 37, versículos 26 ao 28. Ó, olha, depois é bom você ler o capítulo todo, tá? É muito forte isso aqui. Depois que você passa o Vale dos Ossos Secos, você pega do versículo 15 em diante, né? É bom você ler tudo isso aqui, tá? Ó, mas Ezequiel 37, 26 e 28, ó. Farei com eles uma aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Né? Mais promessa que Deus vai multiplicar Israel, vai pôr o santuário dele para sempre com o povo. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles, né? Mais uma promessa do Senhor, que o santuário que Deus vai estar para sempre, onde o reino milenar vai ser perpétuo, vai ter início, mas não terá fim, né? E depois, eu não vou ler todos com você, que eu vou pegar uma outra parte antes de eu terminar aqui, ó. Ainda mais, onde tem promessas que o reino milenar vai ser perpétuo, vai ser para sempre. Isaías, capítulo 51, versículos 6 a 8, tá? Isaías 55, versículo 3, Isaías 55, versículo 13, Isaías 56, versículo 5, Isaías 60,
versículo 19 ao 20. Isaías 61, versículo 8. Jeremias, capítulo 32, versículo 40. E depois Ezequiel 16, versículo 60. Ezequiel 43, versículo 7 ao 9. Daniel, capítulo 9, versículo 24. E Oséias, capítulo 2, do versículo 19 até o 23. Olha isso. Isso aqui fala que todas essas palavras é que o reino do Senhor Jesus não vai ser temporário. Não vai ser apenas de 1000 anos, mas ele vai ser um reino eterno, né? Ele vai ser um reino que vai ser para sempre. Eu ainda vou usar aqui esses 10 minutos aqui ainda com vocês para explicar algo para vocês aqui, ó. Por que o Senhor vai estabelecer o reino dele sobre toda essa terra? Porque Deus, igreja, ele fez uma promessa. Aliás, ele fez 4 alianças, né? Existem 4 alianças que o Senhor Deus ele fez. Ó, a primeira é a aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão diz respeito à posse da terra e diz respeito à descendência, né? Isso você pode encontrar, eu não vou abrir com você, tá? Só vou citar aqui, nesses últimos 10 minutos, ó. Você encontra isso, Isaías capítulo 10, versículo 21 e 22. Isaías capítulo 19, versículo 25. Isaías 43, versículo 1. Isaías 65, versículos 8 e 9. Jeremias capítulo 30, verso 22. Jeremias capítulo 32, versículo 38. Ezequiel capítulo 34, versículo 24 ao 30, e versículo 31 também. Miqueias, capítulo 7, versículo 19 ao 20. Zacarias, capítulo 13, versículo 9. E Malaquias, capítulo 3, do verso 16 até o verso 18. Todas essas palavras que eu citei são a aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão. O reino milenário ele vai acontecer, o rei vai estar aqui, que é Jesus. Durante 1000 anos o Senhor vai estar aqui por causa do primeiro, a aliança abraâmica, que é uma aliança que fala a respeito da posse da terra e da descendência. Em todas essas palavras que eu citei aqui, o Senhor prometeu para Abraão, e o Senhor sempre lembrava os povos, em todas essas palavras que eu falei, Miqueias, Zacarias, Malaquias, Jeremias, Ezequiel, né, Isaías, todas essas palavras é lembrança da promessa que Deus fez a Abraão, aonde a descendência de Abraão tomaria posse da terra e Deus faria descendência a Abraão. No reino milenar, todos os israelitas irão se multiplicar durante 1000 anos e todos eles serão descendentes legítimos de Abraão. Todos eles. Não só descendentes segundo a carne, mas descendentes espirituais. Então a aliança abraâmica você encontra na Bíblia, diz respeito à posse da terra e com respeito à descendência. Vai ser cumprido plenamente durante 1000 anos. E a segunda aliança que Deus ele fez é a aliança davídica, né? É a aliança que o Senhor Deus fez com Davi. É uma aliança, igreja, com respeito ao rei e do trono e da casa real. O Senhor Deus ele fez uma aliança com Davi a respeito do rei, que dele sairia um rei que reinaria para sempre. E o Senhor também fez uma aliança com Davi, envolve a aliança Davi, que é a aliança de um rei eterno, a aliança de uma casa eterna que Deus falou para Davi, e a aliança de um reino eterno, né? Aliás, isso, a aliança de um reino que seria eterno. Então Deus ele prometeu a Davi um rei para sempre. Deus prometeu a Davi uma casa de Davi, uma posteridade que seria eterna e um reino que seria eterno. E você encontra essas promessas, ó, lá em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Isaías capítulo 55, versículos 3 e 11. Aqui eu separei aqui, eu vou ler com você uma dessa promessa aqui que eu deixei marcado. Jeremias capítulo 23, Jeremias 23, versículos 5 a 8. Jeremias 23, versículos 5 a 8, ó. Profecia sobre o renovo de Davi, né? Olha isso, que maravilha isso, ó.
verso 5. Jeremias 23, verso 5 ao 8. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, que é um dos nomes de Jesus no reino milenar, tá? Renovo justo. Um renovo justo e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Aqui está falando sobre Jesus. Mas olha isso. Levantarei a Davi. Né? Só isso daqui já é uma base para você estudar como que Davi foi e é tão grande diante de Deus, tão amado por Deus, né? O próprio Deus falando, eu levantarei a Davi um renovo justo. Meu Deus do céu, né? Versículo 6. Nos seus dias, né, de Jesus 1000 anos aqui, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Um dos nomes que Jesus Cristo vai ter no milênio vai ser Senhor, justiça nossa. Verso 7. Porquanto eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Quer dizer, essa lembrança vai se passar. Mas, verso 8, tão certo como vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Olha isso, gente. Promessa. Primeira, por que vai existir o reino milenar? Também, promessa abraâmica. Promessa da posse da terra e promessa de uma descendência. Segundo, aliança davídica que Deus fez a Davi, que levantaria a Davi um rei justo, um rei que reinaria eternamente, aonde Deus daria para Davi uma casa que seria eterna, um rei que seria eterno e um reino que seria eterno, né? As alianças davídicas, né? Você encontra Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, Isaías capítulo 55, versículo 3, Isaías capítulo 55, versículo 11, Jeremias, que eu acabei de ler, capítulo 23, versículo 5 e 8, Jeremias capítulo 33, versículo 20 e versículo 26, Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 ao 25, Ezequiel, capítulo 37, versículo 23 e 24, e você encontra em Oséias, capítulo 3, versículo 5, e também em Miqueias, capítulo 4, versículo 7 e 8. Todas essas palavras de Isaías que eu citei, você encontra todas, Deus relembrando a promessa que fez a Davi. Só que para isso é importante você ler na Bíblia também, desde onde começa a respeito da vida de Davi, que está lá, acho que em 1 Samuel. Desde quando o Senhor chama Samuel para poder ungir Davi, tal, e você vai lendo toda a vida, aí você vai ver que Davi, tem uma passagem na Bíblia que Davi ele fala assim, ó, não é justo que eu more em palácios e a tenda a arca de Deus habite em tendas. Aí Davi falou assim, não, eu não vou viver no palácio enquanto a arca do meu Deus está em tendas. Aí Davi ele decidiu construir um santuário para Deus, que foi o templo que Deus não permitiu que ele construísse, mas que o filho dele construiu, que foi Salomão. E se você ler naquela passagem ali, você vai ver Deus falando assim para Davi, ó, acaso eu te pedi alguma coisa? Né? Aí Deus começa a falar para Davi, né? Eu te tirei de trás das malhadas, tudo mais. Aí ali naquele momento ali, Deus fez uma promessa para Davi, que faria para ele uma casa eterna. Olha isso. Porque Davi se preocupou com a arca da aliança, que Davi morava em palácio, e a arca de Deus estava em tendas. Então Davi está na tua Bíblia, é só você procurar. Davi falou, não é justo. Não é justo eu viver num palácio e a arca de Deus está em tendas. Aí você lê essa passagem na Bíblia para você ver. Aí você vai ver que ali Deus fez a promessa para Davi, que daria para ele uma casa eterna. Olha isso, gente. Deus fez uma promessa para Davi que daria para ele uma casa eterna. Porque o rei Davi se preocupou aonde estava a aliança, né? Aonde estava a arca de Deus. Então o Senhor Deus, ele como Deus amou o rei Davi, igreja, né? Como Deus amou aquele homem, e porque ele se preocupava com Deus. E isso é o que Deus procura de cada um de nós. Essa palavra está lá em
Eu vou ler. 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. A aliança do Senhor com Davi, né? Versículo 1 diz assim, vou fazer uma leitura rápida, ó. Sucedeu, 2 Samuel 7, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Olha isso. Davi, eu moro em casa de cedros, uma casa maravilhosa, né? Grandiosa, um palácio, e a arca de Deus está numa tenda. Verso 3. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Gente, isso aqui é muito profundo. For para ler, fazer uma pregação dessa palavra aqui, acho que vai mais 1 hora aqui. Mas olha isso. Deus falando como que ele vai construir uma casa para mim, desde que eu tirei o povo lá de trás, desde lá de Moisés mais para frente, eu sempre habitei de tenda em tenda. Quer dizer, nunca ninguém se preocupou com isso. Nunca ninguém se preocupou com a arca de Deus, representava a presença de Deus, era Deus andando no meio do povo. E o povo nunca se preocupou em fazer uma casa para Deus, nunca se preocupou em se firmar e obedecer para poder estabelecer Deus no meio deles. O povo sempre pecou diante de Deus porque o povo se preocupava com eles, né? Isso aqui é uma pregação imensa. Isso aqui é a mesma coisa hoje, né? Ao invés da gente se preocupar com Deus na nossa vida, a gente fica se preocupando com que Deus satisfaça as nossas vontades, né? Se ela se preocupasse que o Espírito Santo habitasse nela, porque hoje Deus não habita em arca nem tenda mais. Hoje o Espírito Santo ele quer habitar dentro de nós. Então se a pessoa se santificasse, peraí, eu não vou ficar jejuando e orando para arrumar emprego e para ser no corado não, ou para os outros não. Eu vou me santificar, por quê? Porque eu quero que Deus habite em mim. É a mesma coisa. Quando Deus ele acha uma pessoa que tem esse mesmo desejo de Davi aqui, Deus ele se derrama para aquela pessoa por completo, né? Só isso aqui dá uma pregação inteira, né? Aí continua versículo 7, ó. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Quer dizer, Deus falou, eu perdi alguma coisa? Eu perguntei, eu falei alguma coisa alguma vez? Quer dizer, eu nunca falei nada, eu nunca pedi nada. E esse homem, né? Olha porque que Davi era amado por Deus, né? Aí versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó. Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo para onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, olha isso, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Igreja, olha isso. Igreja, o coração do rei Davi errou, ele pecou, ele foi castigado. Mas por que a Bíblia diz que o coração de Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi amava o povo, Davi se preocupava com o povo. E quando Deus viu que a preocupação de Davi era fazer uma casa para a arca dele, para a presença de Deus, então Deus falou, fala para Davi, meu servo, que eu vou preparar uma casa para o meu povo para sempre. Era o desejo do coração de Davi. Era ver o povo bem, era ver o povo salvo, né? E essa promessa vai se cumprir nos 1000 anos do Senhor Jesus. E ali vai ser para sempre. Imagina, gente, imagina o rei Davi voltando aqui para essa terra aqui. E imagina Davi vendo Deus cumprindo a promessa com ele, vindo o rei, o grandioso rei que é Jesus, apacentando todo Israel.
Imagina o prazer que vai ter no coração do rei Davi quando ele vê essa promessa se cumprir, né? E aqui começa a promessa falando, ó, versículo 11. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Olha isso. O Deus falou para Natã, fala para Davi, que eu vou apacentar o povo para sempre, e que o Senhor, diz assim, ó, e também, finalzinho do verso 11, também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Só que não era outro palácio para Davi morar, não era isso não era outro palácio. O Senhor te fará casa. A promessa, uma das promessas da aliança que Deus fez com Davi, um rei que reinaria eternamente, um reino que seria eterno e uma casa que Deus faria para Davi para sempre. O Senhor prometeu faz uma aliança com Davi que faria para ele uma casa eterna, uma casa que duraria para sempre, que é o descanso eterno para todo Israel, né? A aliança davídica é uma aliança, Deus fazendo uma casa, um reino e um rei a Davi. Verso 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, né, que foi o que Salomão fez. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Olha isso. Uma promessa para Davi de um reino eterno e de um trono eterno que vai se cumprir em Jesus Cristo. Vai se cumprir nele quando ele voltar. Um rei eterno, um reino eterno. E quem é que vai estar ali vendo tudo aquilo ali? O próprio Davi. Olha, imagina a alegria do rei Davi aqui nessa terra. Eu acho que ele vai vir também num corpo glorificado, num corpo de glória, porque Davi está no céu com Deus. Ele vai voltar aqui no corpo de glória também. Agora, imagina a alegria dele, gente. Eu tô quase dizendo, né, aquele homem, né? Mas pode dizer, né? Imagina a alegria daquele homem, do rei Davi, vendo se cumprir a promessa. Onde o Senhor vai estabelecer para ele uma casa eterna, um rei eterno e um reino eterno da descendência de Davi. O rei Davi, ele vai reinar aqui nessa terra aqui ainda, tá? Ele vai reinar, como eu falei, que eu não vou abordar isso com você, porque só isso daqui, a aliança abraâmica inteira, você tem que ler desde que Deus fala sobre Abraão, tá? Você vai lendo tudo que fala sobre Abraão lá em Gênesis. Você vai lendo tudo que a Bíblia fala sobre Abraão, depois você vai lendo tudo que a Bíblia fala sobre Davi. Aí depois lá de Isaías que eu falei com vocês, é Deus relembrando as promessas que Deus fez a Davi, né? Versículo 14, ó. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas as palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Igreja, olha isso. Trono de Davi vai ser estabelecido para sempre. Em quem? Em Salomão? Não, em Jesus Cristo. Promessa davídica, promessa de reino, de um rei e de uma casa que seria para sempre. Por quê, gente? Olha aqui em 2 Samuel 7, por quê? Porque Davi se preocupou com a arca de Deus. Não é justo eu viver em casa de cedros, belíssimas, fortes, e a arca está numa tenda. Aí Deus falou, fala para Davi, eu pedi para ele alguma coisa, eu reclamei, você leu aqui, a casa eu reclamei alguma vez, Deus falando, eu reclamei, a casa alguém se preocupou com isso alguma vez? Aí porque um homem se preocupou com isso, olha tudo que Deus fez para ele, olha isso, gente. Olha, eu sempre procuro explicar isso, gente. Não fica preocupado com que Deus honre você, gente, com que Deus te dá coisas, né? Deus falou lá, né? Tem uma palavra que fala assim, Deus fala, eu honro os que me honram. A gente é tão triste, às vezes a gente jejua, ora, por quê? Porque aparece um problema. Aí aparece um problema, a pessoa se mata de jejuar. Parece, né, vou jejuar, vou orar, vou não sei o quê, vou determinar, porque ela quer um milagre, ela quer uma bênção. Mas quem dera se as pessoas fizessem isso para que o Espírito Santo habitasse nelas, né? Então hoje, dentro da igreja como um todo,
há uma busca muito grande por bênção e por milagre, né? Há um desvio muito grande. As pessoas jejuem, oram. Eu falei uns tempos atrás aqui a respeito de vigília, né? As vigílias hoje parece que é só para alcançar bênção e milagre, né? Mas não é mais com o propósito principal de as pessoas se humilharem para que Deus habite nelas, tá? Estuda isso aqui depois. Se preocupa com a presença de Deus, que você vai ver o tanto de promessa e de bênção que Ele vai fazer na sua vida e que Ele vai te dar, né? Ainda, ó, aliança abraâmica, aliança davídica. Por que o reino milenar vai acontecer? Por causa da aliança palestina. Rapidinho, a aliança palestina diz respeito à ocupação da terra. Deus fez uma aliança palestina. Não é com o povo palestino. Palestina é onde era a terra de Canaã. Da Canaã antiga é a Palestina na hoje, tá? É ali naquele local que ficava Canaã que Deus prometeu para Israel. E a aliança palestina é a aliança da posse da terra. Você encontra isso rapidinho. Isaías capítulo 11, verso 11 e 12. Isaías capítulo 65, versículo 9. Ezequiel 16, verso 60 ao 63. Ezequiel 36, versículos 28 e 29. Ezequiel 39, verso 28. Oséias, capítulo 1, verso 10. Oséias, capítulo 2, verso 1. Miqueias, capítulo 2, verso 12. E Zacarias 10, versículo 6. Aliança Palestina. A aliança da ocupação da terra, que os israelitas vão ocupar toda a terra, uma terra glorificada e restaurada. Ainda a quarta aliança e última, e eu termino aqui. Por que os 1000 anos vão acontecer também? Por causa da nova aliança. A nova aliança, lembra que eu li agora há pouco com você lá em Isaías, que Deus falando que vai derramar o Espírito dele, né, poderosamente sobre todo o povo? A nova aliança, igreja, ela diz respeito a um novo coração, diz respeito ao perdão completo e ao pleno derramamento do Espírito Santo. Novo coração. Onde Deus fala que Ele vai tirar o coração, você já deve ter lido isso na Bíblia. Eu tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne com o Espírito Santo. Nova aliança envolve isso. Novo coração, perdão dos pecados e derramamento do Espírito Santo. Você encontra a nova aliança lá em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34, Jeremias 32, versículo 35 ao 39, Ezequiel capítulo 11, versículo 18 ao 20, isso. E Ezequiel capítulo 16, versículo 60 ao 63, e Ezequiel 37, versículo 26, e você encontra Romanos capítulo 11, versículo 26 ao 29. Olha isso, gente. A nova aliança. Você já deve ter lido essa palavra lá em Jeremias, né? Deus falando assim, eu tirarei o coração de carne e vos darei... Desculpa, eu tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne com o Espírito Santo. E nessa mesma promessa, Deus fala assim, eu inscreverei no seu coração as minhas leis. Olha isso. E a promessa também nessas palavras que eu citei aqui com você, que Deus ele vai curar o povo dele, vai curar Israel. Deus vai dar um coração novo. O coração dos israelitas hoje está endurecido a respeito do Filho de Deus, a respeito do Cordeiro, do Senhor Jesus. Mas Deus vai dar um coração novo, vai ter pleno perdão dos pecados e haverá a plenitude do Espírito Santo. Então essas 4 alianças, abraâmica, davídica, aliança palestina e a nova aliança, tá? Por isso que o Senhor Jesus também reuniu e falou, lembra? Esse é o cálice da nova aliança. Nova aliança, Santa Ceia para nós hoje, diz respeito ao novo coração, perdão dos pecados e derramamento do Espírito Santo. Por isso que quando nós participamos da ceia, a gente tem que participar, a gente tem que sair dali com esse entendimento. Eu preciso receber um coração novo, crer em todo o perdão dos meus pecados e receber a plenitude do Espírito Santo. A gente precisa entender o que é isso, o que é a nova aliança, tá? Então tudo isso aqui, gente, é muito profundo, tá? Acho que esse foi o nosso estudo mais longo aqui hoje, tá? Mas eu tinha que falar isso com vocês hoje, tá? Tomara Deus que você guarde, assista novamente, tá? Pega essas referências que eu falei aqui depois com calma, anota aí num caderno e vai estudar na tua Bíblia, tá bom? Vai se alimentar dessas palavras, que tudo isso aqui é maravilhoso, tá bom, gente? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te louvo e eu te agradeço. Meu Pai, pela riqueza, meu Pai, das suas revelações, meu Pai. Meu Deus, está escrito que quando o Senhor vier, muitos se lamentarão. Aliás, todas as nações se lamentarão, meu Pai. Porque deixaram, porque abandonaram a riqueza das suas promessas, da sua palavra. Pai maravilhoso, eu te peço, meu Pai, que a sua palavra venha se espalhar por toda essa terra sem detência nenhuma, Pai. Que vidas sejam salvas, sejam transformadas através desse estudo. E que a sua palavra, meu Pai, como está escrito, ela não está presa, mas que ela tenha plena liberdade. Que venha quebrar com todas as cadeias, meu Pai, e abençoar o teu povo, abençoar almas que vão ver essas pregações e serão transformadas no teu poder. Meu Deus, eu te apresento a vida de cada um, Pai. Cura o doente, cura o enfermo, liberta todos os cativos, meu Pai. Eu declaro a bênção sobre todo o teu povo, em o nome do Senhor Jesus. E amém. E graças a Deus, gente. Meus irmãos, guarda essa palavra no coração, tá? Se estude, se alimente da palavra de Deus, tá? Em o nome de Jesus. Gente, Deus abençoe Dona Naildes, Dona Maria dos Anjos, São José, a Dona Cristina, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Não sei se a Dona Glória tá aqui com a gente hoje, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, gente? Quem mais? Eu falo assim porque tem uns nomes que aparecem aqui pra mim, tá? Às vezes eu acho que não aparece todos, tá bom? Mas Deus abençoe cada um de vocês, tá? Fiquem na paz, uma boa noite. E amanhã, daqui a pouco, nessa quinta-feira, que Deus abençoe a nossa vida, tá? E vamos em frente, em o nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e uma ótima noite. Deus abençoe.